Ok. Então, nossa programação por hoje é a gente ter um pouquinho a mais de tempo para praticar e para meditar, para fazer pranayama e para meditar. E depois abrir um pouco para as dúvidas e para as percepções de vocês durante essa semana. Isso, para fazermos uma conversa, né, Madu? As Ótimo. trocas. Tô louca para saber como foi a semana de É, vocês. eu também. Então, você começa, Valen, com os Começo, pranayamas? vamos Oba! começar. Então, hoje a gente, como a Madu falou, a gente vai fazer uma prática um pouquinho mais longa, tanto de pranayama quanto de meditação. Aproveitar que a gente, sábado, teoricamente, está todo mundo um pouquinho mais tranquilo, a gente tem um pouquinho mais de tempo. E, então, a gente vai focar um pouquinho mais nisso. Depois eu também quero saber se vocês conseguiram, né, fazer alguma das práticas durante a semana, fora desse nosso horário, para o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo, né, se conseguiu assistir às aulas depois. Tudo bem, então nesse primeiro momento vamos sentar de uma maneira confortável, começar como a gente já está acostumado, observando a nossa postura. Então, se você está sentado no chão, pode cruzar as pernas de uma maneira confortável. Se você está sentado na cadeira e não consegue cruzar as pernas, pode deixar os pés, dois pés apoiados firmes no chão. As mãos podem relaxar sobre os joelhos. Nesse primeiro momento, a gente vai só trazer a nossa atenção e o foco da nossa mente para a nossa respiração. Então, de maneira bem suave, a gente vai inspirando e exalando, utilizando as duas narinas. E vai tornando esse ato de respirar, que a gente faz de forma tão automática, natural e inconsciente, um ato consciente. Observa se tem algum ponto de tensão na sua face, nos seus ombros. E aproveita esse momento também para ir relaxando. E agora a gente vai começar tentando fazer inspirações e exalações cada vez mais profundas, lentas e suaves. Quase como se a passagem do ar fosse imperceptível pelas narinas. Na inspiração, mantém essa suavidade e procura preencher todo o pulmão. Inspirando, expandindo o abdômen, o meio da barriga, a região do tórax, a região do peito. E na exalação, começa esvaziando pelo baixo ventre, pelo meio da barriga.
pelo tórax e por último o peito. E vai construindo essa percepção minuciosa de todo o caminho da respiração. Agora, volte a respirar normalmente. De forma tranquila, talvez um pouco mais intenso do que o exercício que a gente estava fazendo. E agora a gente vai estipular um tempo para essa inspiração, fazer uma breve retenção de ar com os pulmões cheios e exalar pelo mesmo tempo. Então, a minha sugestão é que a gente faça isso em 6 tempos. Inspira em 6, retém 6, exala 6 e novamente inspira. Mas você pode ajustar isso ao seu conforto. Então, talvez você possa inspirar em 4, se 6 não for confortável. Ou se 6 for um número bem confortável, você possa inspirar em 8 ou em 9 tempos. Então, vamos fazer alguns ciclos juntas. Depois, cada uma de nós segue no seu próprio ritmo. Então, a gente inspira 2, 3, 4, 5, 6. Uma breve retenção, 2, 3, 4, 5 e 6. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4, 5, 6. Retém, 2, 3, 4, 5, 6. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. E pode seguir no seu ritmo e no seu tempo.
Quando você fizer uma última exalação desse ciclo, pode voltar a respirar de uma maneira natural, tranquila e relaxada. E por último, vamos fazer o nosso já conhecido Nadi Shodhana. Então, usando a nossa mão direita, só o polegar e o indicador, ou Vishnu Mudra. E a gente já vai começar hoje fazendo a retenção. Então, a gente vai tampar a narina direita, inspira. Tampa, retém. Exala pela direita. Inspira pela direita. Tampa, retém. Exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Tampa, retém. Exala pela direita. Inspira pela direita. Tampa, retém. Exala pela esquerda. E agora a gente pode seguir cada um no seu ritmo e no seu tempo. E quando você fizer a sua última exalação pela narina esquerda, você pode retornar as mãos para o apoio dos joelhos. Inspirar livremente pelas duas narinas. Observar quais são as sensações e desfrutar
dos benefícios. Madu, você pode abrir seu microfone. A gente continua então na mesma postura, confortável. Pode manter os seus olhos fechados. Mantenha esse silêncio interno. Percebe o efeito do pranayama no seu corpo e na sua mente. Passa a sua atenção pelo seu corpo para perceber qualquer tensão e qualquer necessidade de ajuste que você tenha. Percebe se seus pés estão confortáveis, se as suas coxas e suas virilhas estão relaxadas, se seu abdômen está dando um suporte suave para a sua postura. E agora empurra o topo da cabeça na direção do céu e os ombros para baixo, separando as orelhas dos ombros. Relaxa o rosto, relaxa as pálpebras suavemente sobre os olhos. E agora se mantém no propósito de deixar o seu corpo estável, sem se movimentar, para que a sua atenção possa ir cada vez mais para sua mente, para um lugar de quietude da mente. Reconhece aquele lugar onde seus pensamentos são projetados, que a gente chamou durante essa semana de tela mental. E agora diminui ao máximo as projeções. Relaxa a testa e relaxa os pensamentos. Baixa o volume desses pensamentos. E lembra que você pode sempre contar com a ajuda da sua respiração para acalmar a velocidade, a quantidade e a qualidade desses pensamentos. Percebe que toda vez que seu olhar se distancia e os pensamentos começam a tomar muito espaço nessa projeção mental, você pode trazer o seu olhar mais para perto de você, mesmo com os olhos fechados. E mais uma vez, diminuir a quantidade de pensamentos. E esse movimento
de manter a mente mais quieta, ele não é forçado e rígido. É uma disciplina amorosa. Toda vez que você percebe os seus pensamentos tomando mais cor e mais espaço, com compaixão, você retorna ao silêncio. E você pode começar a perceber a qualidade desses pensamentos. Quando a sua mente te leva para longe daqui, qual é o caminho que ela percorre e para onde é que ela está te levando? Reconhece esse lugar, reconhece a qualidade da sua mente hoje e volta para o silêncio. E de novo, quando a sua mente te leva para longe daqui, qual é o caminho que ela percorre e para onde é que ela está te levando? Observa esse lugar de maior movimento mental e retorna para o silêncio. Retorna para um lugar com menos projeções.
Mais uma vez, reconhece para onde é que os movimentos mentais te levam. Volta a sua atenção para um lugar de silêncio e observa esse lugar. Reconhece esse silêncio, porque ele é a nossa verdadeira natureza. Observa esse silêncio para entender que esse lugar está sempre disponível para você. Observa esse silêncio para saber qual é o caminho de volta para ele, sempre que você precisar. E ainda com os olhos fechados, nesse lugar de conexão profunda com você mesmo, com a sua verdadeira essência. Se fizer sentido para você, você pode juntar as mãos na frente do peito. Gananam tva ganapatigam havamahe kavim kavinam upamashravastamam Jyeshtarajam brahmanam brahmanaspatana shrivam nutibisida sadhanam Shri Mahaganapataye Namaha Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saviram Karvavahai Tejas Vinavaditamastu Mavidvishavahai Om Shanti 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 Om. Bom dia de novo, todo mundo. Namastê. Bom dia agora de um outro lugar, né? Que ótimo. Então, a gente hoje está aqui para escutar vocês, para saber das dúvidas e das experiências que vocês tiveram durante essa semana, como foi a semana de vocês. Mas só para recapitular um pouco o que a gente fez até agora, né? A nossa ideia com esses encontros que a gente fez durante essa semana era ter companhia para praticar, primeiro de tudo, porque eu e a Valentina, a gente queria muito fazer as nossas pausas e queria muito o suporte de vocês para isso, e foi maravilhoso, e a gente tem muito a agradecer. Mas principalmente falar um pouco sobre essas ferramentas que são extremamente simples, né? É quase que só, muitas delas são só uma mudança de
ponto de vista sobre como as coisas funcionam na nossa vida, muito mais do que ações propriamente ditas durante a nossa rotina, para que a gente consiga entender como que o movimento da nossa mente é influenciado pelas nossas rotinas e pelos nossos hábitos e por tudo que acontece à nossa volta, e como essas coisas que influenciam a nossa mente dão a qualidade para a mente que a gente tem, e como a partir daí a gente percebe o mundo, né. Então a mente ela vive nessa constante troca com o meio. É por isso que a gente tem que estar sempre, o tempo todo, praticando. Não existe esse lugar onde a gente fala: "Ah, pronto, minha mente está super equilibrada, não preciso fazer mais nada. Pode vir, loucura do mundo, que eu tô aqui". Não existe esse lugar. Aliás, o equilíbrio, a Valentina falou isso durante essa semana, e isso é maravilhoso, também é uma frase que eu uso muito no Ayurveda. O equilíbrio, ele é um ponto dinâmico, ele nunca é estático. Talvez, se você se enfiar numa caverna congelada no Himalaia, você fica lá sem se mexer e esse fica sendo um equilíbrio estático, mas duvido, acho que mesmo assim a mente dá um jeito de perturbar a gente tem que fazer alguma coisa para equilibrar. Então o equilíbrio ele é sempre dinâmico. A gente sempre está sofrendo influências internas e externas que tendem a nos desequilibrar, a menos que a gente faça ações que contraponham esses estímulos, né? Quer sejam internos, quer sejam externos. Então, o tempo todo a gente está percebendo a qualidade, né, é um dos princípios do Ayurveda, na verdade é uma das bases do Ayurveda. O tempo todo a gente está percebendo as qualidades à nossa volta e internas, as qualidades da nossa mente em determinado dia, as qualidades do ambiente à nossa volta, o clima, as pessoas que estão à nossa volta, a nossa agenda que a gente precisa cumprir e manifestar. E as influências mais sutis, como por exemplo, as influências planetárias ou mesmo as influências mais sutis das pessoas que estão à nossa volta. E a partir disso, a gente precisa equilibrar com influências opostas, né. Então, se a mente está muito agitada, a gente precisa parar um pouquinho para equilibrar. Se os movimentos astrológicos eles estão muito pressionando a gente, e estão também muito agitados, a gente precisa direcionar esses movimentos para um lugar que seja útil, né, porque não existe, no que diz respeito à astrologia, ou mesmo as influências, qualquer tipo de influência externa, não existe uma energia que seja, essencialmente boa ou essencialmente ruim. Isso depende de como a gente está, depende da nossa percepção, depende do nosso estilo de vida. E é subjetivo, a gente falou bastante sobre isso, né, o que é bom para mim não necessariamente é bom para você, o que já foi bom para mim no ano passado não necessariamente vai ser bom para mim esse ano, então esse bom e ruim é sempre dual. O que vale e o que eu percebo é como a gente direciona essas energias e essas influências para que seja bom para mim nesse momento, né, é essa a avaliação. Então se os dias estão muito corridos e estão muito agitados, como eu uso essa agitação para uma transformação minha, ou para movimentar alguma coisa que estava estagnada e que talvez eu precisasse mesmo de um impulso extra? Se a agenda está muito louca, como eu faço para me estabilizar minimamente para conseguir cumprir essa agenda, né? A gente não está aqui falando: "Abandona a sua vida, vai morar no meio do mato, porque isso não é vida para você", não é isso. Mas como a gente, dentro desse contexto que a gente se colocou, a gente consegue um equilíbrio, a gente consegue procurar um equilíbrio. E durante essa semana a gente falou um pouco sobre os princípios básicos, tanto das nossas próprias práticas, quanto, que são baseadas nessa filosofia do yoga, do ayurveda e da astrologia védica, que é tudo a mesma coisa, tá? Todas essas ciências, que a gente pode chamar de ciências védicas ou cultura védica, elas apontam para o mesmo lugar, eles estão falando a mesma coisa, por isso que é mais fácil, né? Se você já está estudando yoga,
talvez seja mais fácil você estudar Ayurveda do que medicina tradicional chinesa. Se você já está estudando Ayurveda, talvez seja mais fácil estudar astrologia védica e Vastu Shastra do que astrologia tropical e Feng Shui, porque o vocabulário é o mesmo, essas ciências elas concordam entre si. As outras também têm o mesmo objetivo, né? Que acaba ser esse reconhecimento, autoconhecimento e equilíbrio. Mas usam outras linguagens, que talvez, né, se você já está imerso em uma das culturas, talvez seja mais fácil você continuar com esse mesmo vocabulário. E esses pilares, eles estão muito conectados com, né, seguindo um pouco o que a gente falou, o nosso equilíbrio, então, depende dessas influências externas, e está muito conectado com o momento atual que a gente está vivendo, onde a gente tem muito o que cumprir, as coisas estão mesmo muito loucas, e a gente precisa de uma pausa para equilibrar isso, porque o custo de não ter essa pausa é bem alto, né? Essa agitação, sair completamente dos nossos ritmos e das nossas rotinas para cumprir uma agenda maluca de final de ano, tem uma influência muito grande que não acaba na hora que a gente, ufa, tirou férias. 25, tô de boa, agora eu tenho 4, 5, uma semana de férias, então vai dar certo, eu vou recuperar. Não é tão, ajuda, sem dúvida nenhuma, mas não anula, né? Quem é que nunca ficou como louca para sair de férias e daí no primeiro dia de férias fica doente, né? O corpo ele não aguenta, ele sente que ele está numa guerra, que ele precisa sobreviver quando a gente estressa ele desse jeito, e se a gente precisa sobreviver, a gente não pode nem ficar gripado. E daí na hora que a gente tira férias e deita no primeiro dia na praia, a gente pega uma gripe terrível, uma sinusite que a gente não consegue, porque o nosso corpo baixou a guarda, e daí a gente pode ficar doente. Acaba com as férias, né? É melhor a gente manter o mínimo de equilíbrio até chegar nas férias, para poder aproveitar. Então, como esses ritmos, muito fora do nosso ritmo de equilíbrio, acaba influenciando a gente, não só nesse período, deixando a gente com insônia, má digestão, mas tem um custo, né? Tem um custo que depois a gente não consegue anular. A gente consegue organizar, reorganizar dentro disso, mas a gente vai pagar um preço. E essa é a importância do Dinacharya, né? Essas rotinas que estão mais conectadas com a energia dos horários solares, todo o nosso organismo, ele é organizado pelo ciclo circadiano, é quase um trava-línguas. Os nossos hormônios fazem essa conexão, né? É físico, a gente depende do movimento do sol para organizar o nosso mundo interno. Então faz sentido a gente olhar para isso com sinceridade e organizar as nossas refeições, os horários que a gente acorda, os horários que a gente dorme, o mínimo de estrutura possível para você, de acordo com essas influências do sol, né? A digestão, então manter um ritmo, a gente começou falando sobre isso, e o principal pilar para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio físico, é a nossa capacidade digestiva. É a primeira coisa que o Ayurveda olha, né? E isso depende do nosso ritmo. Depende do ritmo do sol também. Então a gente falou um pouquinho sobre digestão e sobre algumas receitas para estimular esse sol interno que a gente tem, que é a digestão. Aí depois a gente falou um pouco sobre as pausas e da necessidade da pausa, né, que nesse momento ela se faz mais necessária, porque está tudo muito corrido. Mas isso é um princípio da nossa sociedade, né, a Valentina contou um pouco para a gente como a gente é cobrado, a gente se cobra o tempo todo, e nem sempre a gente tem a capacidade de se recompensar. Isso agravou demais pela pandemia, né? Se antes a gente já não estava cercado por paredes para um momento de produtividade e fora delas para um momento de lazer, na pandemia isso caiu por completo, né? Todo mundo experimentou trabalhar em casa e não ter nenhuma diferenciação, né? Esse negócio de quarta-feira, 5 horas da tarde, eu paro de trabalhar, virou uma coisa de 2018, não existe mais hoje em dia, né? A menos que a gente se imponha
né? A menos que a gente tenha esse cuidado. E quanto mais a gente gosta do nosso trabalho, pior. É onde eu me vejo. Eu amo trabalhar e eu realmente eu tenho uma hora eu não consigo trabalhar de madrugada e de noite, porque eu acordo às 5 horas da manhã e eu me obrigo. Depois das 6 da tarde eu não consigo nem digitar meu nome mais. Mas é muito difícil, por exemplo, para mim é muito difícil ter um fim de semana onde eu não trabalho, né, eu adoro, eu acabo usando. Então, se a gente não tem uma certa disciplina no descanso, isso também vai ter um preço, mesmo que você ame o seu trabalho, né. Se você não tem um momento de ócio para se recarregar e para se inspirar, isso também vai ter um preço. Aí a gente falou um pouquinho dessa forma de enxergar a mente, que para mim é o maior tesouro dessa cultura que a gente estuda, é realmente essa capacidade de olhar para a nossa mente, se distanciar um pouco, de não deixar ela solta, louca por aí fazendo o que ela quiser e entender, observar, tratar a mente como uma amiga, né. Não, e fazer com que ela nos trate com respeito e como uma amiga também, porque normalmente a gente fala para a gente mesmo coisas que a gente nunca seria capaz de falar para os outros. É muito importante a gente reconhecer isso, e reconhecer a qualidade da nossa mente, e a qualidade que espelha a qualidade do alimento que a gente está dando para ela, né. Se você eu observei muito essa semana que eu fiquei assistindo com a minha filha uma série de médicos que ficavam operando. E eu comecei a sonhar com operações e acordava com a sensação de que eu tinha tido um pesadelo, porque isso não é muito meu forte, ver pessoas abertas e sangue, não é muito o que eu gosto de ver. E eu comecei a sonhar com isso. É óbvio, né, é óbvio que a sua mente vai refletir o alimento que você está dando para ela. Nem jornal é muito recomendado ultimamente, não é mesmo? A gente não pode se alienar de forma alguma, pelo contrário, a gente quanto mais ativa a gente puder ser, mas tá meio tóxico realmente, né, os alimentos do mundo lá fora. Então a importância, desse ponto de vista sobre a mente, que pode trazer muita clareza sobre esse nosso ambiente interno que é tão rico, mas que também pode ser tão desafiador. E como a meditação é o remédio, né, é o treino, é a musculação, o funcional, o que você quiser, o hatha yoga da mente, é a meditação. E é a isso que o hatha yoga serve, né, o hatha yoga ele nunca serviu para nunca, hoje em dia serve, mas antigamente ele não servia para você, melhorar uma dor do quadril ou um desvio da coluna, ele serve, a princípio, exclusivamente para ter um corpo capaz de sentar e meditar. É isso que é para isso que serve, né. Então se você está praticando hatha yoga e você não está sentando para meditar, você está subutilizando essa prática tão mágica e tão maravilhosa. Aí a gente falou um pouco sobre os trânsitos, essas influências mais sutis que a gente sofre, né, que foi ontem. Sofrer não é a palavra certa, né, porque nem sempre a gente sofre com elas. Mas essas influências que a gente não está enxergando e que são muito fortes sobre a gente, principalmente da astrologia, né, que dentro desse contexto, eh, é o que melhor explica aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Mesmo quando a gente fala de Vastu Shastra, que é outra coisa que fala de como as energias se movem na nossa casa e como isso influencia a gente, também são energias sutis, que muitos de nós não temos a capacidade de ver. Mesmo esse Vastu Shastra, ele está muito vinculado com a astrologia, né, então esse lugar aonde a gente tem mais clareza sobre as influências que parecem meio esquisitas e ninguém fala pra gente, é um lugar muito importante. Muitas das explicações do que acontece com a gente só são possíveis serem entendidas a partir desse ponto. E é por isso que o Ayurveda, que é uma ciência médica super comprovada cientificamente hoje em dia, se apoia na astrologia védica para coisas que eles não que os Vaidyas, né, que os médicos, eles não conseguem explicar. Eu uma vez vi um professor maravilhoso falando que a astrologia védica está para a Ayurveda, assim como os raios-x e as ressonâncias magnéticas estão para, a medicina tradicional, né. Fala de coisas que só pelos exames mais comuns do Ayurveda não seriam capazes de serem diagnosticadas,
ou no mínimo ressignificadas, né? Por que é que uma pessoa nasce com uma doença crônica? O que é que a pessoa tem que desenvolver a partir disso? Não que isso vá curar a pessoa, mas isso tem grande potência de ajudar no sofrimento, né? De ajudar na percepção da pessoa. Então, a gente falou um pouco sobre isso, sobre as influências sutis e como a gente consegue estabelecer uma rotina que não seja mais uma obrigação muito desafiadora e mais uma coisa na nossa agenda muito desafiadora para a gente implementar, né? Que não seja mais uma causa de frustração, que seja possível, que seja agradável e que seja benéfica. E isso depende de cada um, né? A gente pode oferecer, e é o que a gente gosta de fazer, oferecer as ferramentas que funcionam para a gente, toda grande parte das nossas horas do dia são dedicadas a isso, né? A compartilhar o que funciona para a gente e a transformação incrível que isso causa todos os dias das nossas vidas com a gente, não é que eu comecei a praticar em 2004 e isso mudou a minha vida. Isso muda a minha vida todo santo dia, a meditação me transforma, todos os dias. Então, a gente pode compartilhar tudo o que a gente faz, mas cabe a você entender o que é possível para você nesse momento, né? Experimentar, de repente, e adequar a sua agenda. E cá chegamos nós a esse sábado de sol aqui em Florianópolis, super lindo, espero que esteja delícia aí também aonde você está. Aqui tá meio nubladinho. Aqui Mas tá tá bom nubladinho, também. tá fresco, não tá um Tá sol fresco. escaldante pelo menos. É. Eu tô vendo a Carla de casaco lá em Portugal, a gente não pode falar muito de sol e calor que ela vai ficar triste. Não, é. E a gente vai, enfim, a gente ofereceu essas ferramentas, todo esse conteúdo ele está gravado, né, com as práticas que você quiser rever, no canal do YouTube. E a gente vai continuar compartilhando coisas nesse canal do Telegram que a gente usou para esse programa. E a gente tem o programa de janeiro, que a gente, né, está muito feliz de já ter algumas de vocês falando que vai participar, inscritas, na verdade. E a gente vai seguir, né, a nossa ideia é seguir compartilhando essas rotinas, de pelo menos de tempos em tempos a gente fazer programas como esses gratuitos, para a gente firmar um pé um pouco mais nessas rotinas que estabilizam o nosso dia e que estabilizam o nosso equilíbrio. Acho que foi isso, Valentina, esqueci alguma coisa? Não, acho que foi um recap maravilhoso. Um bom resumo, né, de tudo que a gente falou durante essa semana, que não foi pouca coisa, né? E de tudo isso, acho que eu deixo só o convite mesmo para esse olhar, né, interiorizado. Quando a gente falou sobre a mente, sobre a meditação, a gente falou um pouquinho sobre essa realidade, né, do que acontece fora e a realidade do que acontece dentro. E é muito importante, né, a gente alimentar essa nossa capacidade de olhar a realidade de dentro e reconhecê-la como verdadeira, né, porque é esse lugar que nos aponta um caminho intuitivo, né? Então, no início, e aí um pouco do que a gente falou também sobre rotinas ontem, né? No início, quando a gente está muito desconectado desse lugar do insight, da criatividade, da intuição, tudo isso que a gente fala de hábitos e rotinas parece uma coisa muito distante, muito difícil, né? Mas quando a gente se propõe a esse treino de olhar para dentro e entrar em contato com esse lugar e com essa realidade, a gente também começa a pulsar num nível muito parecido do todo, né, Madu? E isso eu falo muito para a Madu. Às vezes a gente vai fazer a aula de trânsito do mês, ela fala, vai ter tal energia. Eu disse, nossa, eu já estou sentindo isso, né? Porque a gente vai se alinhando com essa energia, né, sutil da astrologia, com esse conhecimento interno que a Ayurveda nos propõe, né? Com essa sincronicidade da gente estar alinhado com os ritmos naturais, né, da natureza, né? Então, na Ashtanga, por exemplo, a gente faz as pausas, né, de lua cheia, as pausas de lua nova, as pausas do ciclo menstrual. Isso também é um tipo de convite, né, para a gente olhar o todo e
perceber que isso, na verdade, reverbera, né? Não existe uma barreira do que acontece dentro para aquilo que acontece fora. Eu acho que esse é o convite que fica, né, em meio a essa loucura de dezembro, esse olhar interno. Acho que Eu tenho um professor que eu adoro e que eu sempre repito essa frase que eu ouvi uma vez dele. É um professor de astrologia védica e ele fala: se você está vivendo a sua vida em equilíbrio, se você está meditando todos os dias, tem uma alimentação saudável, você não precisa estudar astrologia védica para nada, porque você já está nesse fluxo, né? E a gente experimenta isso várias vezes na vida, né? De fazer um plano para um determinado dia, aí por algum motivo que parece alheio à sua vontade, você remarca isso para outro dia e acaba sendo muito melhor e encontrando por coincidência. Gente, coincidências não existem, tá? A gente tá aqui realmente para falar isso. Coincidência, sorte e azar é só coisa que a gente não consegue lembrar que a gente fez para ter esse resultado. Elas não é um erro, um equívoco. Então, quantas vezes a gente já experimentou esse fluxo, né? Essa conexão de estar no lugar certo, na hora certa, se sentindo dessa forma. Então, se a gente faz a lição de casa, se a gente está fazendo as nossas práticas, se a gente está fazendo, né, tá com o corpo e com a mente equilibrado, a gente não precisa estudar, nosso corpo vai saber que horas que a gente tem que dormir, o nosso corpo vai saber o que a gente tem que comer, a mente vai entender qual é o caminho claro a ser seguido. Mas se você não se garante, aí é bom estudar. Na dúvida a gente estuda, né? É muito o nosso caso, né? Eu ainda não estou nesse lugar onde eu me sinto totalmente imersa no fluxo de conhecimento do cosmos, então eu preciso dar uma checadinha de tempos em tempos para ver para onde é que é melhor ir, né? Exatamente. E é isso que esses estudos mostram para gente, qual é o caminho a ser seguido, né? Para que a gente está aqui? De um jeito muito lindo. Muito bem. Eu Vamos acho que a abrir, gente, Madu, vocês gostariam, tem algumas perguntas aqui no no chat, mas chat. Se eu acho quiser que abrir o você, microfone também, né? Levantar a se, mãozinha, até falar. adoraria se vocês, né, É, abrissem câmera, abrissem o microfone, ia ser bem legal para saber, mas senão eu vou responder o chat também, não se preocupe. é, e se não quiser falar, pode escrever ali, né? Outras Exato. perguntas, outras dúvidas. Alguém com dúvidas? Eu acho, Madu, que já tem uma ali da questão dos pés, né? Sim, Alguém então, colocou ali no chat, dos pés foi a gelados, né? Jéssica que colocou isso no Isso. chat. E a primeira coisa, então, na verdade, eu ouvi isso, primeiro de tudo, eu ouvi isso de um médico tradicional chinês, que fazia acupuntura. Então, dentro desse contexto, eu só obedeci e eu não sei te explicar por quê, né? Mas, foi ele que falou que, especialmente para as mulheres, essas extremidades... Então, a pergunta da Jéssica, né, para quem não viu no chat, é essa questão que eu falei de não ser bom para as mulheres deixar os pés gelados. E eu ouvi isso pela primeira vez dentro desse contexto. E daí depois, dentro da medicina tradicional indiana, né, do Ayurveda, frio dentro do corpo, qualquer coisa mais fria dentro do corpo, causa distúrbios de Vata, e os distúrbios de Vata são a mãe de todos os distúrbios, né? Vata tem a capacidade de perturbar absolutamente tudo no corpo. Então, não é só os pés que a gente não deixa gelada. A gente não toma água, né, segundo o Ayurveda, a gente não toma água gelada com gelo, a gente não come alimentos frios e crus. A gente faz tudo que a gente ingere e todos os estímulos que a gente deve receber tem esse princípio de ser o mais parecido possível do nosso próprio corpo. E o nosso próprio corpo é muito quente. Né? Então, estímulos que são muito frios e muito gelados, eles acabam causando os distúrbios. Às vezes, esses distúrbios são bem-vindos, né? Se você está no verão, o pé no chão aqui em casa eu sempre brigo. Mesmo no verão, o piso aqui de casa é frio e mesmo no verão eu mando minha filha e eu tento sempre estar com os pés cobertos e não com os pés direto no chão.
Mas no verão, às vezes, a gente precisa... O meu filho mais velho, que mora em São Paulo, quando ele vem para cá, ele fica muito bravo. Ele fica o responsável pela água da geladeira, porque a gente nunca toma água gelada. Eu não tenho uma garrafa de água na geladeira. E o meu filho, quando vem para cá, fica colocando água na geladeira. E é óbvio que isso no verão é mais aceitável, né? Mas ainda assim, vale a pena você observar. Eu tomo água morna mesmo no verão, não moro na temperatura ambiente, morna no fogo mesmo. Eu aqueço a água e tomo, eu amo isso, para mim me faz muito bem. É um pouco estranho, mas é assim que eu me sinto bem, eu gosto. Então, de novo, né, a gente tem que sempre voltar, são sugestões que você deve sempre voltar e experimentar para você. Agora, se você está fazendo, eu falei esse negócio do pé gelado quando eu estava falando do escalda-pé. E daí eu tenho certeza absoluta que não é bom você estimular o seu pé com calor e a partir daí você colocar o pé no chão gelado, né? Mesmo no verão. Então, no verão, se você vai fazer escalda-pé, a água não precisa ser o mais quente que você aguenta, você pode fazer um escalda-pé, né, que seja agradável para você, talvez isso seja morninho, mas na hora que a gente acaba, é igual tomar banho quente e sair no gelado, não, né? O seu corpo está numa temperatura e você está atacando ele com uma temperatura muito diferente. Então, dentro desse contexto do escalda-pé, mesmo se você se sentir ok pisando no chão, durante o verão, se você faz escalda-pé, eu não recomendo que você dê um estímulo tão oposto. E você pode reparar que durante o período do ciclo, se você é uma pessoa que tem cólica, a sua cólica piora muito na hora que você pisa com o pé gelado no chão, né? Então é aí que a gente consegue entender como isso não é muito benéfico para as mulheres, porque realmente pé gelado é uma das coisas que aumenta muito a cólica, se você já tem essa proporção, essa propensão, né? Eu tenho o meu ciclo super tranquilo, eu realmente tive pouquíssimos episódios de cólica na minha vida, mas eu não posso pisar no chão durante o meu ciclo com o pé descalço, porque com certeza eu vou ter cólica, né? Então, é mais ou menos dentro desse contexto que eu falei isso. Carla, meu amor, tem uma pergunta? Olá a todas. Olá. Nem é uma pergunta, é mais uma partilha e queria agradecer-vos por esta semana, porque me trouxe essa atenção de perceber como é fácil na correria do dia eu deixar de fazer coisas que eu gosto, como é parar, e mais do que eu gostar, coisas que são essenciais. Portanto, durante esta semana terminei muito feliz o meu dia de trabalho e para mim, que é final do dia aqui, porque tenho 3 horas de diferença de vocês, sossegar a mente e o final do dia para mim ser mais tranquilo, acabar o dia de trabalho, a parar, pensar como foi o dia e claramente o meu sono esta semana foi ótimo, não tenho a menor dúvida que todos os dias dormi, não é que eu tenha problemas a dormir, que não tenho, que basicamente é das coisas que eu mais adoro fazer na vida. Estamos juntas. Todas nós. Mas foi super, super tranquilo. E também partilhar um hábito que se calhar pode ajudar outras pessoas, que eu comecei a fazer na terça-feira, que foi programar o meu telefone para às 11 da manhã, que no meu caso o dia já vai assim um pouco longo, às 11 da manhã o meu alarme do telefone tocar e ser um lembrete para mim de parar e tipo, agradecer pelo que eu já fiz durante a manhã, que já foi longa, e respirar um bocadinho, nem que sejam 3 minutos, mas aquele alarme tem-me feito parar e mesmo já aconteceu ele tocar e eu estar no caos do trabalho a resolver coisas, e ele tocou e nem que sejam 30 segundos, mas de repente sair daquele turbilhão mental, uma coisa que eu comecei a fazer e acho que vou continuar porque tem-me ajudado, porque sem este alarme eu não me vou lembrar, obviamente, porque no dia e não paro mais. E obrigada, adorei. Muito lindo, Carla. Obrigada por compartilhar essa experiência. E eu que agradeço ter sempre você por perto. É uma grande sorte.
Eu lembrei que tem esse monge que é vietnamita, que é muito famoso, chama Thich Nhat Hanh. Ele escreve livros maravilhosos, escreve Tem o poesia. livro Silêncio, acho que é o nome. Só Silêncio, que eu acho que é dele. Que é um Eu não livro muito lembro. lindo. Eu confesso que eu conheço pouco, mas eu tenho muitas amigas que são, assim, que vão para... Ele tem um ashram, acho que, se eu não me engano, na França, e eu tenho uma amiga próxima que já foi algumas vezes para lá e conversa bastante com os monges dele. Eu acho que ele está vivo ainda, mas eu sei que se ele está vivo, ele é bem velhinho e está muito doente. E essa minha amiga que frequenta que já foi algumas vezes para esse ashram, falou que o ashram, de tempos em tempos, tipo de 1 em 1 hora durante o dia, toca um gongo, O exatamente gongo. como a Carla está falando, para as pessoas, assim, parar por 1 segundo e respirar, realmente só fazer esse momento de conexão e seguir fazendo o que tem que fazer no dia. E a gente, quando eu trabalhei uma época numa redação de revista, e o Juan, meu marido, que na época não era meu marido, era diretor de arte, ele colocava a redação de uma revista de yoga. É uma coisa bem estranha, né? Você entra na revista e tem a gente, tipo, testando como é que faz mesmo para pôr o pé, para descrever na matéria. Então, é esse lugar de gente louca. E de 1 em 1 hora, ele também tinha um lembrete no computador para fazer um Surya Namaskar, porque a gente passava o dia inteiro sentado na frente do computador, escrevendo e trabalhando. Então, além de ter esse momento de conexão, a gente ainda podia movimentar o corpo. Então, acho que essa partilha da Carla faz muito sentido, né? De ter alguma coisa de tempos em tempos que traga a gente para a gente mesmo de volta por um tempinho. Obrigada. Mais alguém? Helena, olá. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Super Bom agradecendo dia. também a possibilidade de estar aqui. Eu acho que é um privilégio, né, a gente poder estar dividindo e escutando coisas tão importantes assim para a vida da gente, né? E eu queria também, assim como a Carla, fazer uma partilha assim de alguns benefícios que eu sinto com basicamente ter intensificado práticas ao longo desses 2 anos de pandemia, né? Prática de yoga, né? Consegui fazer nesse segundo ano, ou seja, nesse ano, praticar 5 vezes por dia yoga. Entrei num grupo de meditação com o Sandro Bosco, em São Paulo, Maravilhoso. uma vez por semana, e a gente tem exercícios ao longo da semana para fazer, e coloquei a prática da meditação também. E realmente, assim, ferramentas fundamentais para a gente atravessar essa trincheira que foi, né, e está sendo ainda, né? Eu estou em home office há 2 anos, sentada aqui, né, e uma bolinha de pilates ali atrás e tal, né, e me organizando para sobreviver a isso, né? E eu acho que um conhecimento que a gente adquire do Ayurveda, que eu não estudo, mas eu tenho um contato bem próximo com a Julie Pereira, e a gente fez retiros de Vedanta juntos e tal, e, e eu participava do Ayurveda no Jardim Botânico aqui em Floripa, Uhum. e eu queria só partilhar um negócio que modificou muito, e é muito simples. A Valentina falou esses dias, faz 2 anos que eu não consigo não começar meu dia sem a raspagem da língua. Eu já tinha um olfato apurado e eu já tinha uma sensibilidade para aroma e para gosto muito, mas isso abriu tanto que é um negócio que assim, eu não cogito mais começar meu dia sem raspar minha língua. Isso faz toda a diferença. E é uma coisa simples e que a gente tem, a gente ocidentais, né? A gente está enfiado num sistema muito capitalista de produção e de não parar, como se parar fosse assim o maior pecado do mundo, né? E a gente tem isso muito dentro da gente e a gente tem que descondicionar. E eu acho que essas práticas vão nos ajudando, né? Tu ficar nem que seja 2 minutinhos. Bota, se tu não consegue parar por conta, bota um despertadorzinho ali, bota o teu telefone a te avisar, sabe? Porque
a gente também desconstrói a ideia de que trabalhar, a gente produz. A gente fica embotado. E a gente não consegue ter nada claro. Então, assim, é muito importante isso, né? Ter essas práticas, ter esse... Eu acho que é quase como um cultuar, assim, né? Esse cuidado de si para estar bem nesse mundo que a gente sabe que é um caos, né? E se a gente deixar, a gente também adoece muito, né? Então, queria só dividir um pouquinho disso com vocês e super agradecer, assim, essa possibilidade de estar essa semana aí escutando, fazendo as práticas. E tem uma coisa muito legal do coletivo, né? Eu acho que o coletivo empurra também. Às vezes a gente está muito sozinho, assim, e acha que aquilo vai ser difícil, tu fazer sozinha yoga em casa, né? Eu gosto de fazer num coletivo também. Tem uma professora online, eu estendo meu tapetinho ali sempre na mesma hora. Eu preciso disso, eu não consigo ter essa autodeterminação de fazer eu a minha prática, né? Mas o coletivo eu acho que empurra, meditar em conjunto é legal, mesmo que tu saiba e tenha uma plena consciência que o caminho é teu, o universo que está dentro aqui é teu, né? E isso vai se expandir de alguma forma para as tuas relações, mas é solitário também, mas o coletivo ajuda muito, né? Essas frentes, elas são super importantes, né? E é É. isso, super agradeço aí a possibilidade de estar por aqui conhecendo vocês, né? A gente que agradece, Helena. Essa questão do coletivo realmente é importante, né? A gente tem em sânscrito um nome para isso, que é Sangha, né? Que são várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo, né? Se encontram. E a Sangha é o suporte, né, de todas essas práticas, ainda que elas sejam práticas individuais. E aí, quando a gente fala também, né, da meditação, ou quando a gente está praticando asana, num shala, né, numa escola ou num lugar com várias pessoas juntos, a gente volta para aquela ideia de que a gente não de que a gente não acaba onde acaba a pele, né? Então, às vezes, quando a gente fala, nossa, esse lugar tem uma energia incrível, parece um papo meio do jovem místico, assim, né? Tipo, um papo meio de doido. Mas eu sempre falo isso, né, para os meus alunos. A energia, ela não é uma coisa que não existe. A gente vai chegar em casa e vai ligar a tomada para ligar uma lâmpada, e isso é energia. E a gente enxerga, a gente sabe que existe, é física, né? A gente usa todos os dias para todas as coisas, praticamente todas as coisas. Então também existe essa energia, né, que são os nossos outros corpos, né, Pranamaya Kosha, todos os nossos outros corpos, que também são energéticos. E isso entra em contato quando a gente está em meditação, quando a gente está respirando todo mundo junto, quando a gente está fazendo a nossa prática de asanas num lugar com várias pessoas, e a gente, se permitir, somos sensíveis a isso. Né? Então, isso sim tem muita força, sim, Helena, muito bonito teu depoimento. Obrigada. Eu li ontem, até agora procurei aqui, porque esse ano os cientistas fizeram... Eu não pesquisei exatamente o que aconteceu, mas de repente vocês podem pesquisar sobre essa questão da energia, que teve alguma experiência muito importante esse ano, onde cientistas usaram uma das teorias de Einstein, que eu não sei exatamente explicar qual é, e transformaram energia em matéria, transformaram luz em matéria, né? Que é meio para esse ponto de vista de provar de que toda a matéria é feita de energia e é feita de luz. Eu não pesquisei, eu só vi ontem sobre isso, então se te interessar, né? Eu não preciso muito de comprovações científicas na minha vida, definitivamente, mas eu fico feliz de poder oferecer isso para quem não, para quem se precisa. Deixar, eu e a Madu ficamos a manhã inteira falando disso, né? Porque depois eu vi aquele documentário dos buracos negros, que eu acho que tu indicou no curso de astronomia. Tem no Netflix, para quem se interessar por essa história de física maravilhoso. É muito legal. Não, e dá para ficar estranho, viu, gente? Dá para ficar estranho, tipo, infinito, assim. Eu tô super esperando os ETs real, assim, tô muito torcendo para eles chegarem e procurando a data. Tem uma professora que tá pondo data, uma professora de astrologia que tá pondo data para eles chegarem, vamos ver. Mas para falar de coisas um pouco menos talvez estranha para você. A Cíntia me mandou uma pergunta sobre o mapa natal, se é possível fazer o mapa natal sem ter o horário de nascimento correto, porque muitas pessoas não sabem exatamente o horário que nasceu.
E muitas, assim, 90% da população brasileira nasceu em horários exatos. Ninguém nasce às 8h13, todo mundo está na certidão 8h15, né? Ou 8h10 no máximo. É o meu caso. Isso só 1h15. não é possível, né? Talvez você nasceu uma e 14, ou talvez tenha nascido uma e 16, tudo bem. A gente precisa de um horário para começar a fazer o mapa natal. Então, se você tem, por exemplo, não sei como é exatamente o caso da Cíntia, mas de repente, se você não sabe, se a sua mãe não lembra, ou se você não tem certeza se você nasceu entre 7 e 9 da manhã, em qual esse horário, a gente começa o estudo a partir de um horário aproximado. Existe uma técnica na astrologia védica, deve existir na astrologia tropical também, que se chama retificação, que é extremamente eficiente e trabalhosa. Foi um dos últimos assuntos que a gente estudou na formação esse ano. Então, é possível, mesmo se você não sabe qual é o seu horário de nascimento, é possível sim fazer uma retificação e chegar num horário muito preciso, assim, do minuto exato. Então, é isso, Cíntia. Não é possível fazer um mapa se você não sabe o horário correto que você nasceu, mas é possível descobrir o horário correto que você nasceu. É isso que... Acho que essa é a resposta. Mais alguma dúvida? Obrigada, Madu. De nada, Cíntia. As ordens. É você que não sabe a hora que você nasceu? É. Mas nem um E pouco, a nem gente, ideia? quando a gente se casa, a gente fica sem a certidão de nascimento, né? Então eu tenho, tipo, igual você falou, minha mãe falou, foi pelas 8 horas, mas não tem, assim, o horário exato, realmente. Sim. Mas pelas 8 horas é um bom horário? Tem muita gente que é isso, não tem ideia, assim, o pai... Mais antigamente, né? Hoje em dia, normalmente, né, no hospital, assim, a nossa geração, acho que já tem isso mais seguro. Mas com muita frequência as nossas mães e as nossas avós eram registradas tipo uma semana depois do dia do nascimento, tinha que sair no meio do mato para ir para a cidade para registrar, e daí nem a data de nascimento está correta, mesmo assim é totalmente possível fazer uma retificação, dá um pouco mais de trabalho, mas é totalmente possível. Agora, se você já tem esse começo, tipo por volta das 8 da manhã, é totalmente possível, sim, fazer uma retificação. Tá, Júlia. Obrigada. Obrigada a você. Mais alguma dúvida, gente? Não? Ok. A gente segue as ordens, né? A gente está todo mundo no grupo do Telegram, vocês podem mandar direto. O grupo do Telegram, ele está silenciado, né? Porque ninguém precisa de mais bom dia, coraçãozinho na vida. Demais um grupo. A gente adora receber bom dia e coraçãozinho, mas né, são bastantes no nosso dia, então se você tiver qualquer dúvida, fica super à vontade de mandar um direct para a gente ali no Telegram, ou um e-mail, né, como for mais fácil para você. Ou Insta também, né? E Insta, totalmente às ordens, estamos aqui, né, a gente se sente obrigadas a continuar dando suporte, é isso que a gente faz na nossa vida, então a gente está aqui para vocês. De novo, a gente vai ficar super feliz em encontrar vocês, a Célia, amiga da Maria Amélia, que delícia. Estou morrendo de saudade delas. Já falou que pretende estar com a gente e a gente espera que vocês possam participar. A ideia é que durante essa semana a gente tenha todos os dias essa rotina que seja o mais próximo possível da rotina que a gente entende que seria ideal, né, dentro desses conceitos do Yoga e do Ayurveda. Então, todos os dias a gente vai se encontrar bem cedo na manhã para fazer uma prática de mantras, né? Uma prática que traga essa conexão espiritual. E talvez num horário mais decente, mas não tão de madrugada, a gente vai ter práticas de pranayama, de meditação e de posturas todos os dias. Todos os dias a gente vai ter um cardápio bem ayurvédico, com receitas muito simples e maravilhosas da Caru Alencar, que é essa minha amiga que é nutricionista. Todos os dias a gente vai ter uma rotina de autocuidado, então alguma receita de cosmético para vocês fazerem em casa. Um dia a gente faz oleação, no outro dia a gente faz esfoliação, e a gente vai mandar as receitas para vocês. E todos os dias a gente vai ter uma aula teórica.
esse conteúdo, eles vão ter vários formatos, o máximo possível a gente vai fazer ao vivo, né, todo mundo junto, e deixar gravado para vocês terem acesso a isso por um tempo ilimitado, vocês vão ter essas gravações para vocês, enquanto durar a internet, isso vai estar ali para você. O máximo do dia a gente quer fazer as coisas ao vivo e fazer junto com vocês, mas a gente também vai ter conteúdo em outros formatos, né? Meditações gravado, conduzidas. Telegram. Isso, né? Acho que é isso. Apostila, a gente vai isso. compartilhar e talvez alguns vídeos gravados de práticas de pranayama ou podcast, então, mas para a gente é mais fácil estar ao vivo também. Mais gostoso. Eu prefiro. E a gente acaba praticando junto, né? Então, exatamente. É sempre mais delícia. Ai, gente, muito obrigada primeiro, né, Madhu, por ser Obrigada, essa Valentina. pessoa aí no meu caminho e topar essas loucuras. Adoro. Essas loucuras Jogou a bola, eu chuto. Adorei. E muito obrigada a todas, né, que conseguiram participar ao vivo também, né, porque como a Helena falou, isso é bem poderoso, né, mesmo que virtualmente, eu acho que sim, tem uma troca de energia muito legal. Quem não conseguiu, né, espero que tenha tirado o máximo de proveito das aulas que ficaram gravadas, que tenha conseguido colocar alguma das práticas em prática e agradecer, né, também, porque como a gente falou, eu e a Madhu, a gente preparou isso para vocês e eu acho que a gente foi grande beneficiários de tudo isso que a gente, né, fomos muito beneficiadas por esses momentos de pausa, né, e por estar junto de todo mundo. Então isso, pelo menos para mim, me fez muito bem. Me fez também parar para pensar, né? Quando a gente fica falando as coisas para vocês, a gente está, como disse a Madhu, repetindo para nós mesmas. Então, também durante essa semana eu reobservei alguns dos meus hábitos, né? Reobservei alguma das minhas rotinas e foi muito, muito, muito benéfico. E é isso. Espero muito que a gente possa se reencontrar em breve. Muito obrigada pelo tempo de vocês, né? É uma honra muito grande vocês terem dedicado tempo e atenção em dias tão loucos e malucos. A gente está justamente aqui para falar que ninguém tem tempo de nada, para nada, e vocês deram o tempo de vocês para a gente, e espero que tenha sido útil, que a gente tenha honrado, porque é o que a gente tem de mais valioso, realmente, né? Para dar para os outros. E senão a gente estava aqui as duas falando sozinha, né? Uma para outra, que é o que a gente faz todo mês mesmo, a gente já faz isso, então foi legal ter vocês juntos dessa vez. A gente agradece muito. Obrigada, gente, bom fim de semana, obrigada, Valentina, sempre. Namastê, Muito obrigada. E a gente segue conectadas. Namastê, meninas. Até já.